agora a nossa série Conheça o PPGCI da Unesp, que é o nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação. E para esse primeiro episódio, a gente está aqui com a coordenadora do programa, a professora Ellen Casarim. Obrigada, viu, Ellen, por você estar aqui com a gente. Estou aqui também com a Júlia e com a Bia, que são discentes do programa, elas vão se apresentar já. Mas primeiro vamos apresentar a nossa convidada principal, né? Eu vou ler aqui o resumo, bem resumo, gente, do currículo da Ellen, né? Que é muito extenso, então é realmente um privilégio, Ellen, a gente poder ter esse momento aqui de falar sobre o PPG com os nossos possíveis candidatos, né? O pessoal que vai estar com a gente aí nos próximos anos. Bom, a professora Ellen possui graduação em Biblioteconomia pela Unesp, mestrado em Ensino na Educação Brasileira e doutorado em Letras pela Unesp. É professora titular do Departamento de Ciência da Informação. Foi editora do Brazilian Journal of Information Science e Research Trends. É bolsista Produtividade em Pesquisa, CNPq, e é também líder do grupo de pesquisa Comportamento e Competência Informacionais e do projeto Informação e Conhecimento na Sociedade Contemporânea, um projeto do CapSprint. As pesquisas da professora Ellen enfocam temas como comportamento informacional, competência em informação e biblioteca escolar. Atualmente, como eu já comentei, ela é coordenadora do PPGCI. Bom, então, só pelo currículo da Ellen, né, essa cuidadinha, a gente vai ver que a gente vai ter muito assunto aqui hoje nessa nossa conversa, que é para apresentar o PPGCI para possíveis candidatos. Então, vai ser um prazer, tenho certeza que vai ser uma conversa boa. Eu sou Elaine, sou professora também no PPGCI, né, na linha de gestão da informação e do conhecimento. E olá, pessoal. Olá, Elaine. Olá, Júlia, da professora Ellen. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Beatriz Oliveira, discente do programa de doutorado. Sou formada em Gestão Empresarial e também estou na linha 3, Gestão, Mediação e Uso da Informação. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, aqui no nosso videocast. Meu nome é Júlia Romão. Sou formada em Pedagogia, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciência da Informação e aprendendo aqui, né, com todos vocês. Legal. Bom, Ellen, para começar, eu acho que seria interessante você falar um pouquinho com a gente, né, sobre o que é um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, quais características, diferenças, o que você acha que é interessante a gente contar para o pessoal sobre isso? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre o nosso programa, né? E particular então sobre as características, né, do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação, um programa já de 26 anos, no ano passado inclusive a gente fez um evento bem gostoso dos 25 anos, né? Agora 26, é um programa que foi muito bem avaliado pela CAPES no último quadriênio, né? Então, estamos aí muito contentes e animados com as atividades do programa. Bom, você perguntou quais são as diferenças, né, assim, as características de um programa de pós-graduação estrito sensu que a gente fala, é o mestrado e o doutorado acadêmicos, que é o nosso caso aqui. Um programa de pós-graduação dessa natureza tem como objetivo formar pesquisadores, principalmente, né? Esse pesquisador pode atuar em instituições de pesquisa, em universidades, institutos de pesquisa, mas ele também pode ser um pesquisador no mercado de trabalho, né? Mas é a formação do pesquisador, tá? E a diferença de outras modalidades de mestrado e doutorado é que a gente não precisa ter um produto além da tese da dissertação, né? É o relatório da pesquisa, que vai ser um relatório na dissertação, ou um doutorado, que é a tese, né? E a diferença entre o mestrado e o doutorado, especificamente, o mestrado é bem mais enxuto, né? Há uma tendência de que ele meio que se funda com a graduação, a gente vê essa discussão, e que ele seja cada vez mais rápido, e uma valorização no doutorado propriamente dito. Ali você tem mais tempo, né, para desenvolver a pesquisa, e o foco não é tanto no cursar disciplinas, há disciplinas também serem cursadas, mas o foco é justamente na pesquisa. Outra característica que diferencia aí o mestrado e o doutorado é que a pesquisa do doutorado tem que ter um quesito de ineditismo,
Ao contrário do mestrado, em que o aluno está em formação, né, ele pode desenvolver uma pesquisa que já foi realizada pelos mesmos métodos, etc. Não tem necessariamente que ter esse caráter de repetitivo. Já no doutorado, sim, esse é um requisito importante, né? Então, as principais características são essas: o foco na formação do pesquisador, atuar tanto em universidades, institutos de pesquisa, também no mercado de trabalho. Professora Ellen, você destacou para a gente algumas características, diferenças. E agora sobre o PPGCI. O que é esse programa, quais são as características e o seu diferencial também? Bom, o nosso programa, a gente já tem, né, já uma trajetória, né, não é o mais antigo do país, mas ele já tem aí seus 26 anos. E pelo fato de ter sido bem avaliado, um dos diferenciais é a internacionalização, né? Então, o que caracteriza um programa nota 7, como esse nosso, é a presente e frequente realização de atividades com outras instituições, né? A vinda de pesquisadores estrangeiros, a produção conjunta com esses pesquisadores, o intercâmbio de alunos, tanto vindo quanto indo para essas outras instituições, né? Então, esse é um diferencial, né, do nosso programa. Eu acho até que vale a pena, né? Você está comentando aí, nosso programa é nota 7, né? Nota 7 na CAPES. Explica mais um pouquinho o que significa essa nota 7, né? Até qual que é a nota máxima que um programa pode ter, a nota mínima. Eu acho que vale a pena para quem não está muito familiarizado ainda, Também né? destacar as oportunidades que o discente tem ali dentro do programa, além da internacionalização. Uhum. Bom, a cada 4 anos, os programas de pós-graduação são avaliados pela CAPES, né? E levando em consideração vários elementos, né? A produção científica, mas as ações envolvidas junto à comunidade, né? As ações de impacto aí na sociedade, o tempo de formação do aluno, a qualidade das teses, dissertações, enfim, uma série de variáveis. E ao final desse quadriênio, a CAPES avalia e atribui uma nota, né? Essas notas vão até o 7, tá? Então, os programas com conceitos 6 e 7 são considerados programas já consolidados, tá? Então, o que tem de diferencial nos programas já consolidados? A gente consegue uma quantidade maior de recursos e bolsas, né? E esse foco não só nas atividades locais, mas ações de intercâmbio com outras instituições e com impacto social, educacional, no setor produtivo, né, em vários âmbitos da sociedade. É interessante também comentar, professora, que é nota 7 e em várias áreas, né, de atuação dentro do programa, que são as 3 linhas de pesquisa. O programa ele é constituído por 3 linhas de pesquisa, muito bem lembrado. Então, como é que os professores, os discentes, as atividades são organizadas, né? São 3 linhas, né? São grandes assuntos, né? São troncos, digamos assim, que as pesquisas, as atividades são agrupadas. Então, no nosso programa a gente tem tecnologia, informação e tecnologia, que inclusive cada uma delas vai ser tema, né, de um episódio, que tem a produção e organização da informação, que é chamada linha 2, e a gestão, mediação e uso da informação, que é a linha 3, né, da qual inclusive a professora Elaine faz parte, né. Então, mas todas as linhas têm o mesmo funcionamento, que esse agrupamento serve para que as pessoas tenham atividades em comum, né, grupos de pesquisa, disciplinas, e possam fazer trocas dentro desses grandes assuntos, tá? Mas o funcionamento das 3 linhas é igual. Agora, sobre as disciplinas do programa. Os candidatos que foram aprovados no processo seletivo, quantos créditos eles precisam cumprir no mestrado e no doutorado? Olha, a gente tem na página especificamente quantos créditos a gente tem, né? Depois a gente vai divulgar para vocês as páginas, lá tem todos os detalhes sobre as atividades, etc. Mas, sabe que no mestrado a gente tem que cumprir uma quantidade ali por volta de
10 créditos. Eu 30 no mestrado. 30 no mestrado, exatamente. E 10 de atividades complementares. Então, você tem as disciplinas, propriamente dita, né? E muita gente também entra no programa achando que vai fazer disciplina e acabou. Não. As disciplinas são uma etapa importante, geralmente elas se concentram nos primeiros anos, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas além das disciplinas você tem que cumprir uma série de outras atividades que estão relacionadas à sua vivência acadêmica. Então, e a gente tenta estabelecer, né, essas atividades complementares para que o aluno tenha a oportunidade e ficar atento a todas essas variedades de atividades complementares. Então, são publicações, participação nos grupos de pesquisa, né, participação em eventos, o estágio docência. Então, a gente quer que o aluno não só faça a disciplina e retorne para suas atividades, etc., ou para a sua pesquisa especificamente, mas que ele tenha uma vivência acadêmica e isso é computado também como créditos. E essas disciplinas, os créditos que os alunos devem cumprir, elas são presenciais? São presenciais, não tem um programa, né, estrito sensu, hoje totalmente online. Né, outras modalidades de pós-graduação, mas no estrito sensu, que a gente fala, né, no mestrado acadêmico, no doutorado acadêmico, as atividades são presenciais, predominantemente. Isso não implica que nós não tenhamos algumas atividades esporádicas que são online, por exemplo, com a participação de professores de fora, de outros pesquisadores, quando há pesquisas ou atividades conjuntas, simultâneas com outras instituições. Então, a gente tem algumas atividades bem específicas, justamente para arejar, para ampliar as possibilidades, mas a maior parte das disciplinas são presenciais. É bom a gente pensar nisso, né? Porque olha só, a gente tem 3 linhas, né? 3 enfoques nos quais os candidatos podem elaborar os seus projetos, né? Que a Ellen acabou de falar. Então, informação e tecnologia, produção e organização, e gestão e mediação e uso da informação. E as disciplinas, elas também se relacionam a essas 3 linhas, né? Então, o discente que vem para o programa, ele vai ter à sua disposição disciplinas nessas 3 linhas e outras atividades relacionadas com esses grandes enfoques de atuação, né? Que são aí os nossos olhares, né? A direção dos nossos olhares. Então, é um programa que tem um escopo bem amplo, né, de ação. E, claro, né, isso que a Ellen destacou eu também acho tão importante, porque, assim, é diferente, né? Uma pós-graduação em estrito sensu não é só assistir disciplinas. Tem essas tantas outras atividades que o nosso discente participa. E isso na formação, né, meninas? Não faz uma grande diferença? Mas agora eu estou começando a fazer o estágio de docência, né? Saber como funcionam as aulas na graduação, saber como construir um cronograma, um plano de aula, aprender com uma professora já experiente. Até uma disciplina que eu não tenho muito conhecimento, sabe? Eu vou ser tanto uma estagiária ali, como uma aluna também, sabe? E é uma coisa que vai ser muito importante para minha carreira, para minha vida pessoal também. E é uma oportunidade imensa de estar ali fazendo esse estágio de docência. Eu acho que foge um pouco, né, de estar ali centrado só na disciplina. Disciplina. Não, tem que ter a vivência. Né? Tem que colocar em prática aquilo que eu aprendo, mas também aprendendo com o outro, né? Que entra a questão das atividades complementares, né? Buscando novos conhecimentos sempre. É isso, o universo da pós-graduação. É um universo, né? É exatamente isso que transforma as vidas, né? É sempre um relato, assim, de quem passa por isso, de quem convive com a gente, que é uma transformação de vidas. E aí tem esses créditos, tantos, né, diferentes, para cumprir em disciplina, em outras atividades. Como é que a gente pode caracterizar ou falar um pouco, Ellen, sobre a dedicação, né, que o nosso discente deve ter para o programa? A princípio, né, o bolsista tem que ter a dedicação exclusiva ao programa. É possível que ele tenha uma atividade remunerada concomitante, porém essa atividade tem que estar relacionada de alguma forma à pós-graduação. Então a gente privilegia atividades de docência, né, em diferentes níveis de ensino e preferencialmente esteja relacionado à sua pesquisa, né? Então, assim, a gente gostaria, né, propõe sempre muitas atividades para que o aluno
esteja na universidade, tenha essa oportunidade de vivência com outros colegas, né, em diferentes ações ali. E agora nós estamos começando a pensar e discutir também ações de extensão na pós-graduação. Então, até aqui a gente tem essa vivência muito voltada para a própria universidade e em algumas pesquisas há esse contato com a sociedade, em empresa, no âmbito educacional, em ações culturais, enfim. Mas agora a gente também, para além da pesquisa, há essas ações de extensão em contato com a comunidade. Então, assim, são muitas oportunidades. É um período no mestrado de 2 anos e no doutorado de 4 anos, mas que passa muito rápido. E a gente gostaria, né, que o aluno aproveitasse bem essa oportunidade que ele vai ter ali conosco, né, e nas várias possibilidades que ele vai ter, né, não só de aula, mas, enfim, tudo que é proporcionado. A gente tem, por exemplo, sempre a vinda de docentes de fora do país, né, de diferentes localidades, né, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E esses professores, quando vêm, oferecem disciplinas, reuniões, palestras. Então, além daquela rotina, né, que está ali, participação do grupo e tal, a gente tem sempre essas atividades extras. Então, são muitas oportunidades. Por isso que a gente reforça, né, quando o aluno tem condições, para que ele se dedique realmente, se possível exclusivamente, né, às atividades do programa. Né? Mas aquele que não tem condições, eu já tenho um vínculo empregatício, desde que a atividade seja relacionada ao ensino, é possível que ele faça concomitante, mas se não, a gente pede, né, para que o aluno tenha uma dedicação de fato ao programa. Professora Ellen, você destacou também uma das oportunidades de ter essa dedicação exclusiva são as bolsas que o programa oferece para seus discentes. Quais são as agências de fomento que o programa tem parceria? A CAPES é a principal delas, né? A gente recebe tanto recursos para a manutenção do programa quanto uma cota de bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado, né? Então, a gente tem um processo seletivo para essas bolsas, o aluno se inscreve, periodicamente a gente reabre esse processo seletivo e para participar o aluno tem que comprovar, por mérito principalmente, né? Então, assim, o quanto que ele já tem produzido, como ele tem se dedicado, e uma vez obtida a bolsa, ele é reavaliado para ver se de fato ele tem se dedicado, né? Se o investimento que é feito nele para que ele tenha a bolsa e a dedicação que ele tem, está no resultado. Então, ele recebe a bolsa e de tempos em tempos é avaliado, e à medida que há cotas de bolsas disponíveis, tem uma classificação e os novos alunos vão recebendo a bolsa. Muito bom. Professora, e vamos puxar agora um pouquinho para o processo seletivo, né? Afinal, nós esperamos muitas inscrições, né, no PPGCI. E como que funciona o processo? Perfeito. Olha, nós já estamos com as inscrições abertas desde o dia 1º de agosto. Elas vão até dia 13 do mês que vem. Então, fiquem atentos. Para participar do processo seletivo, então você tem que apresentar alguma documentação, principalmente o projeto de pesquisa, o seu currículo no modelo Lattes, né, que é uma plataforma de acesso aberto, se você procurar você vai encontrar facilmente. Então ali vai ser colocado todas as atividades acadêmicas que você tem feito, profissionais também, e documentos pessoais, né? Então o aluno se inscreve, tem toda a informação lá na nossa página com destaque, né? Para toda a documentação, o sistema que ele deve submeter, e uma vez inscrito e a inscrição aprovada, as etapas são as seguintes. Num primeiro momento, não há indicação de professor, tá? O projeto ele é apresentado ao programa apenas com o título, o candidato não deve se identificar e também não deve indicar um professor, né? Então a gente avalia, né, todo o conjunto de professores avalia os projetos, né, sem saber quem é o aluno, tá? E então a gente olha o mérito do projeto.
A intenção da apresentação desse projeto é ver se o aluno minimamente consegue organizar um trabalho de pesquisa. Então, não significa, porque essa é uma dúvida também recorrente, eu fiz um projeto, é aquele lá que eu vou desenvolver, ou ele tem tantas dúvidas que ele não consegue finalizar o projeto. Porque se eu colocar isso no papel, depois eu vou ter que fazer isso aqui. Então, não necessariamente. Tá? Então, aquilo ali é para você colocar a sua ideia, os temas que você gosta de desenvolver, que você pretende desenvolver. Mas, depois, ao cursar as disciplinas, essas atividades que a gente mencionou aqui, e em contato com o seu tutor orientador, é óbvio que você deve crescer, né, ampliar a sua visão, etc. O propósito das disciplinas e da atividade é justamente esse. Então, o projeto vai sofrer ajustes. Então, já vamos tirar essa angústia, né? Porque você apresentou um projeto, que é uma coisa, né? O aluno tem que entrar com a cabeça aberta de que o projeto ele vai mudar. Sim. E tirar esse peso também, né? De que aquele projeto que ele fez, nossa, eu vou ter que pensar muito bem nisso aqui, porque vai ser a minha vida, né? Como se fosse o vestibular, né? Você escolhe a profissão. Mas o projeto não. O projeto, a intenção dele é a gente ver se o aluno tem noção do que é uma pesquisa científica, né, os cuidados que ele deve ter na escolha do tema, que tem que ter alguma preocupação da forma como aquele projeto vai ser desenvolvido, ou seja, com o método, se ele tem uma organização aí para fazer um cronograma, né, dentro daquilo que ele se propôs, então, dentro, por exemplo, do mestrado de 1 ano e meio que ele vai ter para desenvolver o projeto, ou dos 3 anos para desenvolver o doutorado. Então, a gente quer ver isso, qual a noção que o aluno tem de pesquisa, da própria ciência da informação. A gente tem pessoas de várias áreas, né, prestando no programa. Então, se ele tem minimamente ideia dos temas que são contemplados, que é a ciência da informação, e se consegue organizar e escrever bem um projeto. Então, essa é a ideia. Então, a gente olha isso nesse primeiro momento, nessa primeira etapa. Acho que vale a pena destacar, professora, desculpa interrompê-lo. Nós tivemos uma oficina, a professora explica como que faz a elaboração do projeto. Então, quem tiver dúvida consegue consultar no YouTube, no canal do PGCI. É uma oportunidade única aí de acrescentar algo a mais no seu projeto. Não só a oficina do projeto, mas também sobre o currículo Lattes também, né? Sim. Nem todo mundo conhece, Tem gente que vem do mercado, está um bom tempo longe do contexto acadêmico. Pegar essas oficinas que estão ali no nosso programa, ali no YouTube, já é um bom caminho para poder começar a trabalhar o projeto, construir o currículo e assim por diante. Sim. O nosso perfil do Facebook também dá algumas coisas lá, embora seja meio old fashion, né? Temos Instagram lá também. coisas, e tem no Instagram também, algumas dicas. Mas é isso, tem que estar atento, né? As meninas estão dando dicas aqui de quem já passou por isso, né? Porque é esse Mas são dicas preciosas. Demais. Eu falo assim, quando eu fui prestar o processo seletivo, eu ficava atenta aos posts que tinha no Instagram, sempre tinha uma dica ali extra pra cuidar. Então façam isso, aproveitem ao máximo. Muito bem. Então, essa primeira etapa é a etapa de análise do projeto, né? Que tem que estar estruturado e dentro da área da ciência da informação, embora não haja uma bibliografia básica, a gente quer ver justamente se o aluno conhece autores importantes da área, né, autores fundamentais, e consegue elaborar minimamente o projeto. Depois dessa primeira etapa, os professores então selecionam aqueles projetos que são do interesse deles, a gente chama os alunos aí sim para conhecê-los, né, e vamos fazer análise do currículo e fazer um bate-papo com o aluno, para ver se de fato o candidato, para ele explicar um pouco melhor o projeto, né, ele vai ter a oportunidade de falar a ideia dele, expor o projeto, e a gente conversar um pouquinho sobre o que ele pensa, né, a respeito da pesquisa e tal. Então, são essas as etapas. Então, a gente faz uma primeira rodada às cegas, a gente fala assim, sem conhecer os candidatos. Por isso, é muito importante não incluir o seu nome, né, na capa ali do projeto, que é um dos requisitos ali inclusive para indeferimento da inscrição. Então, não indicar o nome, não se identificar ao longo ali do projeto. Depois, passada essa primeira etapa, a gente sim aí vai ter acesso ao perfil desse candidato, vai analisar o currículo, tem a entrevista e essa conversa sobre o projeto propriamente.
Um diferencial também no processo é que não tem prova, né, professor? Não tem prova escrita, já tivemos em outros momentos, mas atualmente não. E também não é necessário apresentar o certificado de proficiência, que é uma outra coisa que acontece em outros programas. Já no ingresso, né, o aluno tem que apresentar o certificado de proficiência. Aqui não, mas ele tem um prazo para apresentar esse certificado. E quando o aluno ele não tem muita familiaridade com a carreira científica, ele não tem um artigo publicado, ele também pode participar do processo seletivo? Sim, vai receber uma pontuação, mas ele não é impedido de participar, porque são vários os elementos que vão ser considerados, né? O projeto, a própria entrevista dele, né? E outras atividades que talvez ele tenha feito, então não é eliminatório. Não desanime. Não, você Mas já tem, depois você você sim. produz. E quando passou o processo seletivo, o aluno ele já entrou como discente do programa, quanto tempo ele tem para concluir o mestrado e o doutorado? Olha, para o mestrado ele vai ter 2 anos. O primeiro ano ele vai cumprir as disciplinas, vai fazer os ajustes do projeto, e o segundo ano é para desenvolver a pesquisa. Então, são projetos mais enxutos, né, no mestrado, porque ele tem um período de tempo muito curto. Por isso que é uma tendência até dele ser incorporado em outras modalidades. Mas, enfim, hoje ele Desculpa só interromper, uma amiga que faz. O mestrado ele é um pouco mais curto, mas ele é um teste psicotécnico para você entrar no doutorado. Passou no mestrado, sobreviveu, você leva o doutorado adiante, nossa! Vai tranquilo, né? É isso mesmo, porque acaba sendo mais puxado, né? Porque o tempo é muito curto. E no doutorado, então, você tem 4 anos, né? São 4 anos, sendo o primeiro para cumprir algumas disciplinas e depois dedicar realmente à tese, né? A pesquisa. Mais alguma coisa, gente? Que será, né? Que o pessoal que está vindo para o programa pode pensar. Eu acho que algo interessante para a gente também tocar, Ellen, e comentar, é se nós temos algum percentual para quem vem de escola pública ou algum outro tipo de cota. Muito importante. Nós temos, sim, desde 2024, a gente incluiu no nosso processo seletivo, 40% das vagas são para alunos cotistas, né? Sendo 20% para alunos cursaram o ensino médio exclusivamente em escolas públicas e 20% para alunos autodeclarados, pardos, pretos e indígenas que cursaram em escolas públicas, tá? Então, tem que cumprir esses 2 requisitos. Se atentem ao edital, pessoal. Não envie uma declaração apenas, envie também o histórico do ensino médio. Então, são 20% para alunos que cursaram e 20% para alunos autodeclarados, mas também cursaram o seu ensino médio na escola pública. Se você já fez a sua inscrição, né, e não colocou lá seu histórico, ainda dá tempo, porque são é possível editar. Enquanto não fechar as inscrições, se você lembrar ou quiser trocar uma documentação, é possível fazer isso ainda. Então, quero alterar uma vírgula no meu projeto. Altere e depois anexe de novo. Dá tempo, né? Até o dia 13. Até o 11h59? Tem um horário, né? 23h59. Não, eu acho que é 16. Até o final da tarde. Porque depois desse período, os servidores não estarão lá. Então, eles não podem acompanhar o ingresso. Se tiver algum problema, não vai ter ninguém ali para auxiliar. Então, por isso que eles pedem para fechar até o final da tarde. Às 15h59. Para acompanhar ali as inscrições. Agora, olha, a Júlia acabou falando um negócio que é super importante, né? Gente, leiam o edital, né? Detalhadamente, com atenção, porque as informações necessárias para participar do processo seletivo estão lá, né? Tá tudo ali detalhado. Então, procure ler o edital com atenção, com calma, ler, dá uma olhada, né, nos quesitos, nas etapas que a professora Ellen acabou de falar, que elas estão também descritas lá, tudo que a gente precisa fazer, né, para se candidatar e para vir para o programa. E se tiver dúvidas, tem um e-mail, né, no edital, que você pode enviar suas dúvidas, que elas serão solucionadas. De preferência, não deixar para a última hora, né, para que dê tempo, para que as pessoas e possam responder. Mas fiquem à vontade para enviar suas dúvidas. Professor, e qual o perfil do candidato da área da ciência da informação? O que o programa espera?
Olha, alguém que goste muito de pesquisa. Esse aqui é o nosso enfoque aqui. Mas em termos de formação, não há uma restrição. Por exemplo, a gente tem desde pessoas da área de humanas, né, área de gestão, mas também na área de tecnologia, ciência da comunicação, várias áreas, né? Então, as pessoas com diferentes formações, mas têm um interesse em trabalhar a informação, as pessoas que utilizam essa informação, a organização dessa informação, o cuidado que a gente deve ter, né, ao utilizar a informação, disseminar a informação, enfim, pesquisas de tecnologia aplicada, né, à informação, enfim. Então, a formação não é importante, mas sim o interesse, né, nos objetos que são abordados aqui na ciência da informação. Por isso que é interessante dar uma olhada na bibliografia básica, aqui na área e tal, mas não há restrição, aliás, são muito bem-vindos, é muito gostoso quando a gente tem diferentes áreas, porque enriquece a discussão, né, nas disciplinas e nos trabalhos que são feitos. Acho que é importante ressaltar isso, porque quebra essa visão, né, de que só o profissional da informação que vai entrar no programa da ciência da informação. Não, é um programa amplo, né? E a gente comentou aqui várias vezes, né? Olha, tem a página do programa, as informações estão lá. E realmente estão, né? Inclusive informações, as emendas das linhas, né? Que a gente vai falar disso aqui nos outros episódios, mas tem lá as emendas das linhas, tem a relação dos professores credenciados, e aí tem links, né, para os currículos dos professores, que dá para a gente ver o que o professor está pesquisando, né? O que o professor está produzindo, e até perceber, né, se a gente tem proximidade com aquilo, se faz parte do nosso interesse. Então, claro, a gente não vai indicar professor, né? A Ellen acabou de explicar, é às cegas. Só que o candidato, quando ele conhece o programa, os professores, o que os professores estão produzindo, isso também dá uma clareada, né, nas possibilidades. Às vezes eles estão pesquisando já algo na área e acho que não é. Então, na hora que entra lá para ver as emendas, fala, opa, então isso entra bem quadro nele. Você reconhece, né? É interessante dar uma olhada também nas dissertações que já foram defendidas, né, para ver os trabalhos, os assuntos que estão sendo pesquisados, as tendências de pesquisa. E a gente também tem no programa uma revista, né, uma revista científica que publica não só trabalhos de alunos e professores do programa, mas muita coisa de fora também. Mas é interessante conhecer esses trabalhos que são publicados ali. É um mundo, né? É um mundo da ciência da informação, um programa, né, como a gente começou a falar no início aqui da nossa conversa, um programa bem conceituado, reconhecido, consolidado, né, que está exatamente no período de inscrições agora. As portas abertas. Maravilha, gente. Que mais? Algo mais? Então, agora só para fazer um resumo. Por que essa pessoa precisa prestar um mestrado e doutorado do nosso programa? Não sei se ela precisa, mas ao cursar, né, o mestrado e doutorado em ciência da informação, veja, ela vai ter um referencial, né, um metodológico e teórico para lidar com a informação em diferentes contextos, né? Desde o meio empresarial, no meio educacional, no meio cultural, em instituições de ensino e pesquisa. Então, uma visão de como se trabalhar e criar ferramentas e instrumentos para a organização, para a disponibilização da informação, para acompanhamento da produção científica em diferentes áreas, que é muito importante ver tendências de pesquisa e como as áreas têm se desenvolvido, né? Mas também um trabalho voltado para as pessoas que utilizam a informação, né? No contexto cultural, educacional e de tecnologia, né? Como que a gente desenvolve ferramentas, instrumentos ou aplica essas ferramentas tanto para conhecer como as pessoas têm utilizado a informação, como ferramentas e instrumentos para possibilitar a divulgação, disseminação, a preservação, né, da informação agora no meio digital, também no meio impresso, mas no meio digital cada vez mais importante, né? A discussão do uso ético da informação, diferentes contextos, enfim. É uma proposta de ampliar a visão e dar instrumentos para que a pessoa lide, né, com a informação em diferentes contextos e localidades,
né? E utilizando a pesquisa, né? Uma forma que vem a pesquisa desde a graduação, né? A gente tem a graduação em arquivologia e biblioteconomia também, e desde a graduação em foco muito voltado para a pesquisa. Então, nosso grande objetivo aqui é formar pesquisadores, né, nessa grande área da ciência. Uau, grande responsabilidade, né? Nós temos, acho que seria interessante também destacar, que professores do programa que já fizeram parte como discentes, né, que já fizeram uma carreira ali desde a graduação, do mestrado, do doutorado, como a professora Elaine, né, aqui presente. A professora Raquel também, que vai fazer parte do nosso próximo Nosso próximo edite depois. videocast. Nosso próximo videocast e assim por diante. Queria destacar alguma coisa sobre isso? Como o nosso foco é em pesquisa, então é muito gostoso a gente ver aqueles alunos que se apaixonam, né, pela pesquisa propriamente dita e resolvem seguir a carreira acadêmica. Então, parte, né, dos nossos alunos aqui do programa são egressos da graduação, mas agora a gente tem colegas também que foram alunos, né, nossos aqui, tanto na graduação como na pós-graduação, e hoje atuam, né? Então, a gente tem um percentual de professores do programa, né, que são formados aqui, né? Então já conhecem a cultura da instituição, etc. Mas também é muito importante esses professores que vêm de fora, né? Porque arejam, trazem contribuições e olhares diferentes. Então nós temos também um bom percentual. Aliás, a gente tem que ter, inclusive por recomendação da CAPES, 30%, né, de professores que são egressos e o restante de professores de fora. Então sempre manter esse equilíbrio para ver essa troca, assim, esses olhares diferenciados também. É que, na verdade, né, por conta dessa característica do programa, de já estar ao longo do tempo, de ser um programa nota 7, que está consolidado, se a gente for olhar no que tange assim, aos professores dos programas de PPG e dos cursos de graduação na área, olha, eu não vou quantificar para não errar, mas assim, sem muito medo, eu diria que a gente tem egresso daqui do programa de PPGCI no país inteiro. É verdade. Não é? É verdade. Nas muitas universidades. Sim. É uma grande alegria nossa, né? Ver que os alunos que foram formados aqui hoje estão atuando em diferentes locais do país, tanto na graduação quanto na pós. Muitos são coordenadores de programa de pós também hoje. Então, é uma satisfação, né, ver esses alunos hoje atuando. E temos, inclusive, atuando fora do país também, né, no país todo e em alguns fora do país. Maravilha. Bom, a gente realmente ficou contente, né, de fazer parte desse universo. Poder contribuir com essa história também. Exatamente. E é isso, né, gente? Eu acho que tem várias outras pessoas aí que podem ter essa oportunidade. Então, acho que como a gente falou várias uma vez aqui, é entrar em contato, é ver o site, é ler o edital, é fazer a inscrição, né? E ir para esse nosso universo, né? Sim. Se vocês consultarem o nosso canal no YouTube, a gente tem um evento recente que aconteceu lá, em que a gente vai apresentar cada uma das linhas, ou o programa como um todo. Nós vamos ter depoimentos, tanto de alunos como de ex-alunos ali. Então é muito interessante, dá uma olhadinha lá no nosso canal, que tem todas essas informações que são bastante recentes e tem de outros anos também. Então vai ter uma ideia bem panorâmica. E os depoimentos são importantes, né, professora? Eu acho que ouvindo os egressos, né, quem eles eram e quem eles são hoje, é muito gratificante. O programa em si. Sem dúvida, né? É como a gente já falou mais de uma vez, né? É uma transformação na vida, né? Das pessoas, quando a gente decide fazer toda essa trajetória, que não é uma trajetória fácil, né? Mas é sim gratificante. Eu acho que isso a gente pode afirmar. Bom, acho que é isso, né, gente? Bom, sim, prazer, Ellen, né? Fazer esse bate-papo, falar do programa, poder ter esse momento de
e propiciar com que mais pessoas saibam do programa, tenham acesso a essas informações, né? Para que possam ter contato, para que possam consultar o YouTube, as redes sociais, a página e se apropriar mais aí dessas informações sobre o nosso programa que está nesse período de inscrição e que já está aí há um bom tempo e que já tem gente, né, filhos do programa pelo país e pelo mundo. Então, obrigada por você estar aqui com a gente nesse momento. A gente poderia ficar falando por mais horas, né? Mas eu acho que a gente pode ir encerrando por agora, né? Então, obrigada, Ellen, pela conversa. Obrigada, meninas. Muito obrigada por esse espaço, né? Para a gente poder falar um pouco mais sobre o programa, né? Além dessas atividades que a gente tem feito e lá das gravações no YouTube, as nossas portas também estão abertas. Nós temos grupos de pesquisa, né? Que vocês podem, lá na página também falar um pouquinho sobre isso, vocês podem participar, fazer uma aproximação, né, da área, participar das discussões ali e conhecendo o programa. Então, vai ser um prazer recebê-los aqui para conhecer a universidade e gostaria então de convidá-los a participarem do nosso processo seletivo, né, para ingressarem em 2025 nesse nosso programa, trabalhando aí em conjunto na construção da pesquisa da ciência da informação no país. Participem. Obrigada, gente. Aproveitem a oportunidade. E muito obrigada por vocês aqui. Obrigada, professora Ellen, professora Bia. E a gente agradece também o apoio da própria EG, né? Que está aqui apoiando o nosso videocast e ao apoio do PPGCI também. Maravilha. Que tornou isso tudo possível, né? Que contribuiu para que fosse possível.